Silvana Campa. E eu sou Thaís Burbello. Nós somos da equipe de comunicação dos colégios do Grupo Positivo. E hoje falaremos sobre uma emoção que certamente você já sentiu, que é a tristeza. E para dar início à nossa conversa, a gente tem dois convidados muito especiais aqui hoje. A Chayane, que é psicóloga escolar do Colégio Positivo, e o Felipe, que é professor de inglês. Sejam muito bem-vindos, tá? É um prazer ter vocês aqui. Obrigada pelo convite mais uma vez. Novamente, sempre muita alegria estar aqui discutindo sobre esses temas que são super relevantes, ainda mais para os nossos alunos, né, nesse público de criança e adolescentes mesmo. Você tá vindo para todas as gravações ultimamente, todos os dias? Não, que teve não. gravação, você veio? Esse é o nosso terceiro podcast. Olha aí, ela não mora aqui só. agora. Né? Oi. Oi, gente. Olá. Eu sou o Felipe, tudo bem? Tudo bem. Então, pessoal, falem um pouquinho da formação de vocês, com qual segmento de ensino vocês trabalham, só pra gente conhecer um pouco, a gente e os nossos espectadores. Então, eu sou psicóloga escolar hoje, atuo no segmento do ensino médio, primeira e segunda série do ensino médio, mas já atuei, então, todos os segmentos, desde o maternal até a educação dos jovens e adultos, né? Então, é uma trajetória aí bem, né, relativamente longa, né? Tem gente que é muito mais, mas aí uns 10 anos na educação, como professora inicialmente e depois como psicóloga. Legal. E o professor Felipe? Eu sou professor de inglês há 17 anos, mas eu trabalho com educação um pouquinho mais tempo do que isso. Na verdade, eu sou formado em design gráfico e aí eu comecei a dar aula de inglês. E aí as pessoas falaram que era melhor dando aula de inglês do que fazendo design gráfico. Você é melhor nisso. Então eu trabalho com design gráfico de vez em quando, algumas vezes ao ano. Na verdade, eu acho que até eu uso muito do que eu aprendi em design gráfico nas aulas. Os alunos notam isso, tipo em novembro, dezembro. E é isso. E o que mais que... e as idades. Eu trabalho com alunos... eu comecei a trabalhar com criança, eu dava aula de inglês para adulto, depois mudei para criança... do 6º ao 9º ano e desde 2018 para o ensino médio também. Eu acho que é isso. Legal. Pra gente entrar aqui no assunto, né, da tristeza, ficar triste é uma emoção, né, inerente ao ser humano, todos nós já nos deparamos, né, com um quadro de tristeza. Chayane, quando que a tristeza deixa de ser só uma tristeza e se torna um quadro depressivo, que se torna preocupante? Na verdade, é assim, né? É importante entender que sentir tristeza é normal, né? Então, como qualquer outra emoção. Então, a gente vai oscilar entre alegria, euforia, agressividade, frustração, raiva, né? E também a tristeza, que é super necessária no nosso dia a dia. Então, tendo essa relação de, a partir de quando? A gente não tem um limite, né? A partir de quando ela começa a ficar muito persistente. Então, sentir tristeza um dia, 2, ok. Agora, quando ela começa, assim, uma tristeza sem motivo aparente, sem uma relação direta, por exemplo, a pessoa perdeu uma mãe, perdeu a mãe, perdeu o pai, né, uma morte na família. Isso é lógico que vai deixar a pessoa triste, então é uma tristeza com motivo, o que não configura uma depressão. Mas quando tem pessoas que, né, são depressivas, que têm o diagnóstico de depressão depois de uma perda, depois de um momento de luto. E sim, depois de um período em que já era para ter sido configurado o luto, ali aproximadamente uns 2 anos, e aí sim não conseguiu superar aquilo, não conseguiu dar um novo significado. Então tem várias variáveis, mas geralmente o que a gente pode considerar é que não tenha um motivo relacionado e também um longo período, assim, que não é uma oscilação, sempre a mesma vibe, né, negativa, assim, triste pra baixo. 2 anos, você falou de luto? 2 anos é o esperado? 2 anos. Na verdade, depois, assim, eles mudaram as regras e daí ficou pra 6 meses. Então, depois... O luto? 6 meses. Antes era 2 anos, e daí, a partir disso, é que a gente começava a olhar com um caráter mais patológico. Aí, agora é 6 meses. Parece tão estranho, né? Você virar pra uma pessoa, você tem 6 meses aí. Pra superar, Cada um tem seu tempo. Sim, então a gente, mesmo que os manuais hoje coloquem 6 meses, é muito pouco tempo, depende da perda. Se for traumática, se foi natural, então tudo é variável, né? Então a gente ainda continua utilizando o tempo de 2 anos, né? Sim. Mas a partir de 6 meses já pode ser diagnosticado, né? Que não é o luto ainda.
Não, luta ainda? Não é mais, É. na verdade, né? Isso. Não já chega a ser um quadro depressivo. Isso, já Ele pode é um ser. pré-luto. Eu tava só me preparando pro luto agora, eu vou ficar triste Sim, mesmo. não. E, professor, você acredita que o estado de espírito tem ligação com a produção e o rendimento dos alunos em sala de aula? Sim, sim, acredito. Eu digo isso porque, assim, quando a gente tá especialmente em momento... É estranho falar isso, mas falando de prova, tem uma coisa que eu brinco muito com os alunos, que eu gosto de fazer uma pressão com eles no dia da prova. No dia da prova, vocês têm que estar sendo pressionados mesmo. Mas eu falo isso brincando, porque na prática, quando a gente tá sentindo que eles estão se sentindo muito pressionados, é uma coisa tão desgastante. Então, no dia especificamente, quando a gente tá lidando com uma prova, uma situação assim, de muita pressão, eu gosto de falar com eles, cara, calma, você tá precisando de alguma coisa, tem até casos, tem muitos alunos que chegam muito cansados, às vezes a gente tava falando bem dela antes. Teve uma aluna um tempo atrás que eu falei, o que tá acontecendo? Eu não dormi direito, então cochila aí 15 minutos e depois te acorda. Ficou estudando. E até que na hora a pessoa fica tipo assim, não vou cochilar durante a assim? prova. Cara, você não vai fazer nada nessa prova, vai ficar só pescando. Dorme aí 15 minutos. E assim, eu sei que pode parecer meio estranho, né, você fazer isso, mas tipo, se eu tô sentindo que na hora aquilo ali é o que tá provocando a pessoa a sair muito pior, faz sentido. Então, eu acho que não é só tristeza no fim das contas, né? Acho que qualquer emoção assim exagerada vai afetar os alunos. Tudo que tiver fora, né, desse descompasso. Então, pode ser uma ansiedade, pode ser uma alegria, né? A gente Uma euforia, né? Ali, como a gente entendeu, o primeiro ano do médio, aí as meninas todas vão debutar, né? Então, assim, é um momento pra elas muito marcante, né? Gente, é um caos. Aí, na semana de provas, né, elas vão lá pro debutantes. 2022, gente, as pessoas debutam, sei lá. Mas então, pra elas é uma momento. festa super importante. Então, assim, algumas, eu não vou fazer a prova, vou fazer só a segunda chamada porque eu não vou ter cabeça. E tá tudo bem, porque elas estão muito eufóricas, muito animadas. É muito doido porque, assim, ao mesmo tempo que tem a situação dos alunos, a gente tava conversando antes de situação de criativa, eu acho que existe um jeito de usar a tristeza de uma forma criativa. Na verdade, se parar pra Favorável. pensar, tipo música sozinho. Eu tava pensando outro dia, eu vi uma piada que tem algumas bandas que surgiram nos anos, sei lá, 2003, 2004, quando a situação no Brasil tava mais ou menos ok, quando ninguém tava com muita fome, a gente conseguia andar na rua mais de boa. Começaram a surgir umas bandas, e a pessoa falou, aquela banda Cansei de Ser Sexy, gente. Que banda é essa? Tava tudo tão bem que a gente achou que tudo bem aquela banda existia. Eu ouço essa banda, mas realmente, o que é aquela música? Nada. São pessoas alegres fazendo assim pra cá. Em compensação, quando a gente tá pensando em coisas mais tristes, a música do John Lennon, Imagine, do John Lennon, da Yoko, gente, a situação não tava boa. Não tava boa em Você lugar sente nenhum. pela letra da Você música, sente. né? Então, dá pra usar isso como combustível, não dá? Claro, claro, e é sempre, até se tratando de patologias, assim, né, mais graves, por exemplo, uma esquizofrenia, né, quando a gente pega, por exemplo, lá um Henrique Cristo, quando a gente pega essas pessoas, as pessoas que são mais, assim, elas acabam colocando no papel, então, canalizando isso para algum lugar, né, a gente teve esse ano um caso de uma aluna muito comprometida, assim, sabe, e muito grave, mas assim, se você visse os desenhos da aluna, eram muito expressivos, muito, muito, muito. Mas ela tinha, então, essa técnica desenvolvida, né? Assim, aprimorada nela. Já tinha essa via de canal, né? Coisa que não acontece com outros alunos, né? Então, sempre a gente incentiva que eles busquem e utilizem essas emoções a seu favor nesse processo de criatividade, realmente. Pra externalizar, né, o que eles estão sentindo. Sim. E você falando isso, eu lembrei que o Colégio Positivo tem o concurso literário do Palavra Viva. E todo ano a gente lê textos em que o avaliador fala, vamos dar uma olhada nessa aluna, o que ela escreveu tá muito... Melancólico, né? São textos maravilhosos, mas eles trazem ali uma mensagem meio subliminar que pode ser preocupante, sabe? Sim. Até esse ano a professora Aline, que ele selecionou também alguns, ela me chamou também pra mostrar. Os professores geralmente me chamam, assim, em questão de... Até em provas, assim, sabe? Agora que é recuperação, a gente vai corrigir.
até entrego os professores pra eles corrigirem as provas, tá lá escrito assim, ai, preferia morrer, preferia não sei o quê. Então, de alguma forma, eles externalizam isso, né? Basta que a gente esteja atento realmente pra esses sinais. E é importante a gente não banalizar isso, né? Por exemplo, ai, queria morrer. A gente acha que pode ser uma coisa assim, ai, falou isso da boca pra fora. Mas não, né? É bom dar alguma atenção àquilo, né? Não, e É que vira meme, né? Eu acho que na hora que o pessoal começa a brincar com isso na internet, é muito fácil da gente perder a mão ali. Isso é pra ser engraçado e isso é pra ser... Tipo, eu aprecio muito humor autodepreciativo. Eu acho que é o meu favorito. A coisa que eu mais gosto é tirar com a minha própria cara. Mas que ponto isso é eu tô tirando com a minha cara? Que ponto é... Realmente eu queria não estar vivo. Sim, e a gente toma muito esse cuidado pra não trazer aquela autovalorização, alta valorização pra aquele comportamento, mas a gente precisa ficar atento, né? É igual a criança, o adolescente, né? A gente costuma falar com os pais falam, mas isso é pra chamar atenção. Sim. É pra chamar atenção. Então dê atenção. Por que você não tá dando atenção? Né? É pra chamar atenção, então, né? Isso aqui tá aqui pra comer, então por que não comer? Né? Então, não faz sentido. O pai sabe que é pra chamar atenção e não olha. Ah, não vou olhar porque é pra chamar atenção. Cara, que maluquice. A criança tá cortada. Ah, mas tá se cortando pra chamar atenção. Mano, dá atenção. Justamente por isso, né? E quando eles... e até nesse sentido agora, como o Felipe falou, né? A questão da automutilação. Sempre que a gente vê esses episódios que estão, infelizmente, cada vez mais comuns, eles sempre falam, eu só queria sentir alguma coisa. Eu só queria sentir. Né? E esse é o comportamento da depressivo mesmo, assim, né? Porque não sente nada, porque tá sempre naquela mesma linha, né? Então, que seja uma dor, que seja... E assim, ouvindo uma música, ouvindo alguma coisa que te afete, entende que você sente, que muda a tua frequência, vamos dizer assim, vendo um desenho, vendo um filme, vendo uma série, vendo alguma coisa que te mova, você sente alguma coisa. E no episódio depressivo, você não sente. Né? Então, assim, nada é capaz de te atingir, tanto que você precisa se machucar pra sentir alguma coisa. Né? E aí, em qual momento que a escola acaba encaminhando para um profissional externo? Né? Quando vê no que... meio da aula, dependendo. Chayane, no meio da aula. Alguém chama a Chayane. Mas, assim, em que momento, né, que vocês identificam, né, que a criança precisa de um atendimento, sei lá, um psicólogo externo, ou fazer uma terapia, ou até um encaminhamento psiquiátrico, né? Então, quando são casos, assim, por exemplo, de automutilação, eu ainda não presenciei um caso que fosse tão significativo assim e que não ocorresse o tratamento ali, fora, né? Sabe? Então, eles são muito bem assistidos, assim, sabe? Os pais são geralmente muito parceiros, assim. Eles lutam muito, né, Fê? Ontem mesmo o Felipe foi lá na minha sala e ela falava assim, minha família fala que se eu quiser eles me levam, né? Mas Ela deu a entender várias vezes que a família tá querendo que ela faça algum tratamento, algum acompanhamento. E ela ficou insistindo nessa, eu não quero ser taxada. E eu fiquei, o que é ser taxada? Eu não quero ser taxada. Seu medo é virar professor? Eu falei pra ela, maluco, vai ter que dar aula agora. Ela falou assim, eu coloquei na minha cabeça que eu tô bem, que eu não tenho nada, então eu não tenho nada. E não funciona assim, né? Jogar tudo pra debaixo do tapete. Bom se funcionasse assim, né? Porque daí todo mundo só gente mentalizava, não tenho nada, enfim, acabou. Né? Mas não é assim que funciona. Então, e só que a gente precisa incentivar, a gente precisa entender. Que nem eu falei pra ela ontem, eu falei, terapia não faz mal pra ninguém. Não me diga uma medicação, mas, né, se você não faz nada, então vamos pra uma terapia, vamos conversar, é autoconhecimento, só tem a agregar na tua vida. E aí... Mas eu acho que tem esse estigma que é pesado, né? Porque mas já teve muito mais. Não, com certeza. Hoje em dia tá sendo muito mais falado sobre isso. Eu, todo começo de ano, sempre que tem gestor novo, ou se tem escola nova, já fui falar com a Chay, isso, com os outros psicólogos, eu sempre falo, gente, ó, eu tenho TDAH, eu tenho ansiedade, eu tenho depressão, mas eu acho que é uma quantidade razoável. Eu acho boa a quantidade de depressão que eu tenho. Todo mundo deveria ter essa quantidade. Não sei, não concordo. Mas por que eu tô falando isso? Porque eu acho bom falar isso pra eles, porque eu falo assim, olha, eu sou muito aberto com os alunos de conversar sobre isso. Porque eu sinto que quanto mais a gente fica
ai, mas a gente não vai falar, né, de depressão aqui. Tabu. Aí eles começam a falar, então eu também não posso falar, então se eu não posso falar, é melhor que os outros não sabem, se os outros não sabem. E esse ano a gente teve mais caso do que a gente tá acostumado, assim, de os alunos virem conversar com a gente e às vezes são uns casos chatos. Ontem mesmo, às vezes que a gente tava conversando de ontem, de coisa que você fala, mas vem cá, como é que os pais não estão vendo isso? Eu lembro que essa, quando saiu da sala, falou, Felipe, seu filho dormiu ontem? Você sabe se ele dormiu? Eu sei. Você sabe se minha filha dormiu? Minha filha dormiu. Como é que os pais não estão vendo isso? Porque era um caso de uma aluna que não dormia há alguns dias, tava com olheiras, né, Felipe? Alguns meses? Tava com olheiras, assim, e daí ela falou, eu não durmo. Aliás, sem olheiras hoje, eu tinha que te contar isso. Ai, eu falei, que o bom. que você fez com seu celular? Entregou o celular pra mãe dela, eu falei, sua mãe deve ter tido um piripaque. Sim, porque daí Não tava isso com que o a gente celular falou. na escola O que hoje. você faz à noite, então? Ai, porque daí eu fico preocupada, porque eu não vou passar de ano. Daí ela fica, olha a cabeça. Ai, eu fico preocupada porque daí eu não vou passar. E daí eu fico na aula dormindo, mas porque de noite eu fiquei ansiosa, sabendo que a É professora... uma bola de neve, Aham, né? porque daí o professor não vai me passar, mas daí eu tô dormindo. Então, isso tudo... E ela tinha né? isso mesmo, de falar assim, eu fico deitada pensando, ai meu Deus, se eu não dormir logo, amanhã eu vou ficar com sono. que a E aí eu vou ansiedade, dormir né? e E a aí não professora vai me dorme, dar uma né? bronca. Isso. Aí ela não Sim, dorme, não preocupada que ela não vai dormir. Sim, então é uma bola de neve. Mas aí, voltando à tua pergunta inicial, quando que a gente, né, fala, não, agora é a hora? Realmente avaliando o prejuízo. Quando começa a trazer um prejuízo de uma coisa que não tem link com outra, por exemplo, a escola atrapalhando o sono, entende que não tem link com outra coisa? Aí a gente encaminha. Aí a gente encaminha inicialmente pra avaliação, né? Quando a gente já tá fazendo terapia, que acho que faz uns 2 meses eu encaminhei um outro aluno. Eu já fazia terapia desde o ano passado, mas aí fazia uns episódios depressivos muito, assim, muito potenciais. E a gente tem muito contato com os profissionais de fora da escola também. E a gente chega a uma, assim, né, uma concordância juntos e fala, não, então tá na hora Vocês de já têm encaminhar. até alguns profissionais ali já indicados pra vocês encaminharem, não, ou a não? gente não tem. Quando o pai solicita muito, a gente fala, ó, esses aqui é os que a gente tem, tá. mas a gente não Vocês são tem. livres, assim, né? Aham, pra é escolher. livre escolha do pai, assim. Porque aí vai, né, varia muito, assim, até distância de casa, valor, tudo, né, da questão do pai mesmo. Mas o que importa é fazer terapia, né, nesses casos, começar pelo menos com a terapia. Sim. E eu acho que existe um estigma muito grande que, assim, a pessoa que tá triste, ela tem que sair dessa tristeza. E, no geral, eu vejo que a tristeza, ela passa sozinha quando só é um quadro de tristeza. Que você tem que aceitar aquilo, abraçar aquilo, e não tentar escapar daquilo a todo custo e tentar esboçar uma falsa felicidade, né? Não, é fingir que tá feliz, Sim. né? Mas voltamos, então, ao que a gente já conversou, que é a questão da internet, né? Quem que é triste no Instagram? Ninguém é triste no Instagram. Você só no publica TikTok. as coisas legais da sua Claro, vida, eu né? sou feliz o tempo todo. Pra ser bem sincero, tem gente que é triste no Instagram, só que ninguém gosta dessas pessoas que Sim, são tristes no Instagram. não é Tem tão gente que fala validado. assim, eu acho que o Instagram tinha que ser importante pra eu expressar como eu sou triste. Aí você vai lá e para de seguir a pessoa que fica, eu vou ficar vendo, cara, Sim. que fica mostrando os perrengues dele. Eu quero ver coisa divertida. Sim, eu quero ver Você viagens. fica criando, você monta uma festas, bolha pra você, né? Exato. Então, assim, por exemplo, daí eu vejo lá, conheço a Divana. Eu sei que a vida da Divana é horrível, mas a Divana tá lá todo dia no Instagram feliz, animada e tal. E eu falo, nossa, a vida da Divana é tão horrível e olha como ela é feliz. E a minha nem é tão horrível assim, por que eu não sou feliz? Então, eu vou forçar. Então, ou pior, aí tá triste, abre o Instagram e fala, não, eu não vou mostrar isso. Aí vai, que tô feliz, que, né? Isso não só com a tristeza, mas enfim, com relacionamentos, né? Com pessoas, assim, amigos. Então, tudo é maravilhoso na rede social. E aí a gente vai elevando a régua da comparação, né? É que na rede social você acaba comparando o teu bastidor com o palco do outro. Claro. Porque só você conhece a tua vida. Sim, exatamente. Então, você acaba sendo desumana, assim, com você mesmo. Porque é óbvio que a vida do outro sempre vai ser melhor que a tua. Claro, né? mas enquanto adultos, a gente tem essa dimensão. Agora, com adolescente. Adolescente não, nem todos acho, né? adultos, né? E nem Então, todos E os nem adultos. todos, exatamente. Gente, ser adolescente, sem sacanagem, eu falo isso. Ser adolescente hoje em dia é muito pesado. De vez em quando eles contam. É que parece tão. É muito complicado, porque é uma linha muito tênue, assim. Parece muito fútil, às vezes eles vão contar que você não tá entendendo, Felipe. Eu tava numa festa e a fulana que tava sentada do meu lado saiu e de repente eu fiquei sabendo que o namorado dela que tá morando nos Estados Unidos. Aí você foi. Você tá mais doida? Por que eu tô ouvindo essa história? E ao mesmo tempo eu fico. Gente, a menina tá preocupada com tanta coisa que não tá acontecendo ali, igual de novo a história de ontem.
são coisas que não estão no alcance controle. dela para resolver. Tem uma coisa que está acontecendo em outro país, em outro continente, e eles estão tendo que se preocupar com isso enquanto tá rolando uma festa, e daqui a 5 minutos ela tem que ir lá para dançar no bolo vivo. Então você fala, não é uma adolescência fácil hoje em dia. Eu fico brigando muito com o celular, quer dizer, eu acho que todo mundo, não conheço professor que não tá brigando com isso, porque é um negócio muito tenso. Essa história deles irem dormir sem o celular é uma bronca mais recente minha, mas que eu tô sempre insistindo nisso, porque eu sinto que eles ficam se alimentando disso, desse imundice de tá todo mundo feliz, tá todo mundo alegre, só eu que tô aqui em casa sozinho, triste, no sábado à noite, na sexta-feira à noite, quinta-feira e tem gente na festa, eu tô aqui. Se você ficar procurando, todo dia você vai achar alguém fazendo festa, todo dia você vai achar alguém no iate, todo dia você vai achar alguém com uma vida maravilhosa. Se você procurar, você vai achar. Então, o pessoal começa por essa comparação. E aí eles não têm noção de tem uma hora que eu tenho que parar com isso. E falta pra maioria dos pais, e eu não tô culpando os pais porque eu também tenho filho, eu sei como é que é me dar o celular aqui e ouvir aquela escarcel. Mas então tem que ter os pais pra falar que, ó, eu lembro que eu tenho um tio que faz isso, ele pega uma caixa, ele coloca o celular dele, coloca o celular da esposa dele, os 3 filhos, coloca o celular na caixa, ele guarda todos, põe na cozinha pra carregar e fala, amanhã de manhã vocês pegam. Nossa. E isso é 1 hora antes de dormir. Aí eles falam, mas o que a gente vai fazer nessa 1 hora antes de dormir? Não sei, fica de saco cheio. Sabe como é bom saco cheio? Você inventa coisas quando você tá de saco cheio. Olha que ideia maravilhosa. Você pode escrever, você pode fazer várias coisas, só não pode usar o celular e ligar a televisão. Porque é 1 hora você vai se preparar pra dormir. E tem tanta coisa boa. A gente tem uma aluna, você vai saber de quem eu tô falando, que ela publicou um livro, acho que foi esse ano que ela publicou o livro dela, inclusive. E ela, pelo que eu entendo, ela descobriu isso, né? Que ela podia transformar a tristeza dela e o que ela estava sentindo em arte. E ao mesmo tempo é muito bonito, mas é meio difícil de ler. Eu acho difícil, pesado. E eu acho ela fez uma dedicatória que eu chorei lendo a dedicatória dela, que é uma frase só. A gente sabe que ela passou por uma história bem, bem tensa. Ela escreveu assim, pra todo mundo que me ajudou a ficar, me deu razão pra continuar. E eu falei, meu Deus do céu, que frasezinha simples e poderosa, gente. Olha isso que essa menina fez. A carga emocional que tem ali, Exato. né? E assim, eu não sabia disso, mas quando eu dei pra minha esposa, pra ela falou, Felipe, acho que tem que ficar ajudando essa menina, acho que ela tentou se matar assim. Tentou? É isso que ela tá falando na dedicatória, é sobre isso. Então é tão lindo, mas igual eu falei, eu me senti pesado lendo algumas das coisas. Não, e é que nem o Felipe falou, antigamente eu tinha e eu não sou assim, antiga, né, vamos dizer, mas eu tinha um amigo meu que ele falava que o disjuntor da casa dele era em cima da cabeceira da cama do pai. E aí disse que o pai falava, vamos dormir. E daí eles, não, né, vamos ficar assistindo televisão, porque não tinha celular, né. E aí o pai desligava o disjuntor. Eu desligava o disjuntor e eu falava, o quê? O que a gente vai ficar fazendo? Aí ficava, vamos dormir. Entende? Mas assim, hoje, por exemplo, né? Claro que ninguém vai desligar o disjuntor. Mas ninguém faz isso. Ninguém desliga, né? Também. Ninguém desliga hoje em dia. A gente tá o tempo todo. Eu acho que essa é a frase, ninguém desliga. Ninguém desliga. E até assim agora, o Felipe também tem criança pequena, né? Eu vejo, a minha filha entrou de férias hoje. E aí o meu esposo, o que a gente vai fazer com ela? Eu falei, não vai fazer nada? Vai ficar na casa da avó? Não era assim que a gente fazia quando era criança? Começava as férias, ia pra casa da avó, inventava alguma coisa pra fazer, brincava de qualquer coisa que fosse. Não tem que estar sempre sendo super estimulada. Não, tem que ir pra colônia de férias, tem que colocar numa aula super... Não, gente, tem que ir pro shopping, E a lógica disso que eu acho que é perigosa, né? Porque é um negócio, a gente tem que estimular a criança, a gente tem que motivar, a gente tem que dar todas as ferramentas. Gente, você não tá... Exato, você tá cansando, você não tá dando ferramenta pra construir. Você consegue imaginar um inventor famoso que falou, cara, eu tô aproveitando que eu tô aqui nessa colônia de férias, eu vou fazer um negócio novo. Nunca! Ele geralmente estava cansado em casa porque não tinha o que fazer. E ele falou, eu não tenho que fazer porque eu podia criar alguma coisa pra fazer. Sim. É importante, eu acho, um momento de ócio. É o ócio criativo. E as férias servem pra isso, né? Você tem as férias ali pra ter um momento de relaxamento e tal. Porque as crianças, elas estão sendo estimuladas no ano letivo ali, durante as aulas, o tempo todo. E assim, é saudável isso, com certeza. Mas tem o tempo das férias ali, que é legal desligar um pouco, né? Foi bem isso até que a gente conversou ontem, né, Felipe? Assim, antes, quando a gente estudava, fazia alguma coisa assim, que se dedicava a alguma atividade, então era, por exemplo... Você estudava 1 hora, 2 horas, que fosse, e descansava meia hora, né? Beleza. Aí você ia tomar uma água, você ia no banheiro, você ia lá fora, você ia jogar uma bola, você ia fazer alguma coisa. Hoje, nesse período de descanso,
todo mundo, não é só as crianças, os adolescentes, mas eles pegam o celular. Que não é um descanso, né? Mas o cérebro pode ser uma atividade de lazer, mas o cérebro não interpreta como um descanso. Então o cérebro ele vai ficando estressado, né, num nível em que ele não vai descansar. Então é um cérebro deprimido, não é uma depressão em si, mas é o cérebro que vai ficando deprimido e aí vem as explosões aí que a gente chama, né, do burnout, que é realmente a questão de não aguento mais, tanto no trabalho quanto no estudo, que é o que a gente vê hoje. Então eles estudam, não, agora eu vou descansar, agora pega na rede social, não vai no banheiro sem celular, né? Então quando a gente tira ou quando a gente pede, não sabe o que fazer. Então não é um período de descanso pro cérebro. Realmente o cérebro vai definhando, assim. Vamos pensar em questão tanto ida no banheiro física. quando a gente cortou o celular, né? Pode ir no banheiro, mas dar o celular. Eles começaram a ir e voltar mais rápido. É que a adolescência é uma fase complicada que, ao mesmo tempo que não é uma criança, que os pais têm essa autonomia, eles não são adultos. Então é difícil você conseguir impor um limite mesmo. E ao mesmo tempo a gente tem que, do jeito que a gente vive a nossa sociedade, a gente precisa eu brinco com eles sempre isso, exatamente isso que você falou. É muito estranho pra mim que 17, 18 anos eles têm que decidir o que eles vão estudar e o que vão fazer o resto da vida. Mas com 17 anos ele ainda tem que pedir autorização pra ir no banheiro. Eu falo, gente, é uma vida muito estranha de vocês. Como é que pode ser adolescente? E É os muito pais? doido. E os pais, como que eles podem aprender a lidar com isso? Com Me conte. as crianças? Como que vocês acham que... Será talvez ter uma relação mais... como que eu posso dizer... mais perto da escola, né? E uma relação construída, conforme a gente conversou no episódio Porque às anterior. vezes, também. Porque assim, eu digo uma relação com a escola, porque às vezes os pais não percebem algumas coisas dentro de casa que a escola percebe, né? Então, acho que essa relação família-escola talvez ajude os pais a... E eu acho que a chave da questão é justamente, Thaís, o pai assumir o lugar de pai. Então, entrou lá na educação infantil, tá lá, o pai tá em cima, né? O Felipe tem pequenininho, também tá em cima, assina agenda, sei lá, né? Faz tudo direitinho todos os dias, né? Aí, quando vai crescendo, Às vezes vai crescendo, né? Então, vai deixando realmente de lado, assim. Então, não é difícil os pais chegarem lá e falarem, eu achei que eu tive meu mais velho aqui, eu nunca precisei vir à escola. Como não precisou? Gente de 14, 15 anos... São ainda crianças. E isso, então, um ponto de atenção, né? Para os pais se Sim. preocuparem com os adolescentes também, né? Porque... Sim. E daí, ou assim, não é também difícil, a gente chama os pais, muitas vezes eles nem vão. Assim, não consegui. Se me chamam na escola da minha filha, gente. Prioridade, Gente, né? Prioridades na coisas, vida. né? Não vou lá gravar o podcast hoje, eu vou lá na Sim. reunião da escola, pelo amor de Deus. Não tem lógica, né? E então eu acho assim que. Estudar. Não vamos estudar junto, né? Por que não? Se o teu filho tá precisando que você estude junto pra que ele estude, você tem que estudar junto, né? Então é uma questão assim de assumir realmente, porque parece que fez 15 anos, tá tudo bem. Debutou. Debutou. Fez a festinha lá Agora é Debutou no clube, já é adulto. E aí, então, eles se sentem como adultos. Aí eles vão pro cigarro eletrônico, porque eles acham que eles são donos da Descolar. razão, né? Assim, não, agora eu sei o que eu decidi. Então, eles vão pro cigarro eletrônico, eles vão pras drogas, eles decidem, né, com quem eles querem se relacionar, né? Essa semana a gente teve um caso também de algumas alunas que foram pra uma balada com identidade falsa. Gente, como? Né? Bom. Então, assim, por outro lado Exemplo. também, tem pais que são maravilhosos também, né? Sim. Que são a maioria, assim, graças a Deus. Sim. Porque aí facilita muito o nosso trabalho. Então, o que a gente ama, né? E esses dias teve um caso de uma aluna que falou, sabe o que é? Eu não vou poder vir aqui fazer as provas de recuperação, porque... as aulas de revisão, porque meu pai nos coloca pra trabalhar. Carrega Se pai não coloca pra trabalhar, né? Ou melhor assim, se você falar com o pai vai falar não. Aí, então tá bom, então a gente vai chamar a tua família. Pode chamar. E eu não sei o que passa na cabeça que eles mantêm aquilo, assim, não, Até o pode fim. chamar. Aí o pai falou,
Que vergonha! Nunca, né? Nunca Ele faria trabalha, isso, né? assim, fim de Imagina. semana, mas se ele falar pra mim que ele precisa vir pra escola, eu nunca vou falar, não vai pra escola, vai trabalhar. Né? Pôr Não- dinheiro na casa. Exatamente, Pagar o não aluguel. faz sentido. E aí, os pais, assim, profundamente envergonhados, sabe? Então, são muito parceiros também. Sim. Pois agora ele vai trabalhar. Agora, professor, ele não vai, sabe? Então, é esse lugar, assim. E assim, Chayane, de que forma os pais podem aprender na vida adulta a lidar com a tristeza dos filhos na adolescência? Se colocando, né? Lembrando, lá quando a gente foi lá na primeira, acho que foi. Colocando realmente no lugar de adolescente, né? Lembrando como era. Então, se a gente pensar que a mãe, por exemplo, né? Uma mulher, quando tá perto ali do período menstrual, fica muito mexida, né? Muito mais triste. E o adolescente é justamente isso, né? E ficar atento aos sinais de risco, porque como a amígdala dele está pulsando, que é o que nos A dá... amígdala que não é a Não amígdala é a aqui, amígdala né? aqui. Tá, gente? É a amígdala do A cérebro. amígdala no cérebro. Então, ela tá pulsando, assim, que é realmente, tá enorme. Então, é a questão da impulsividade. Então, é muito arriscado, realmente, esses comportamentos. Tanto de se envolver em uma briga, quanto uma questão de drogas, quanto uma questão sexual e pegar uma infecção. Então, é muito importante que o pai esteja ao lado ali nessas situações de risco, especialmente. Então, por exemplo, pode ser que ele vá se cortar e aquele corte, por acaso, pegue alguma coisa que não deveria pegar, né? E aí acabe da pior forma possível. Ou toma uma medicação achando que não vai dar nada e dá uma superdosagem, entende? Então é muito importante que os pais estejam muito atentos até que tamanho. Nunca, né, falar, isso é frescura, isso é bobeira, deixa pra lá. Não. É pra ser visto, sim, com muita seriedade. Como qualquer outra doença. Se o teu filho chegar e falar, mãe, tô com uma dor de cabeça que não passa, então você vai levar ao médico, vai fazer um exame. A depressão, né, a tristeza persistente é a mesma coisa. E aí, professor Felipe, agora, você que é da área de linguagens, né? De literatura Que e... medo dessa pergunta. Adoro. Não, é uma pergunta assim mais geral. Você acredita que a literatura, os livros, obras literárias, enfim, até o cinema, séries, podem ajudar o adolescente ou até a pessoa adulta, né, a passar por uma fase de Eu tristeza, acho que sim, a né? passar por uma fase de depressão, enfim. Você acha que a literatura Com certeza. pode ajudar? Até, por um lado, pessoal, você estava falando, eu estava pensando, a primeira coisa que eu acho que o pai tinha que abolir é de falar coisa do tipo, no meu tempo, porque é sempre mentira. Nunca é verdade, no meu tempo não tinha isso. Mentira. Tinha, só que você não tá vendo que é igual. Mudou, tá com o celular em vez de outra É o coisa. conflito de Mas gerações exato. nele. Então, Não, e é terrível, né, pros adolescentes ouvirem isso. Porque na tua época já tinha casa, família... a situação do Brasil tá idêntica na minha época. Mas, voltando, eu acho que sim, porque eu penso, mesmo quando eu era adolescente, eu trabalho agora na Ângelo Sampaio, que é uma escola que eu nunca tinha estudado, mas é uma escola que eu frequentava muito quando eu tava no cursinho. Aí o pessoal falou, vem estudar aqui na biblioteca. Cara, a biblioteca da Ângelo Sampaio é incrível, eu sou apaixonado por ela até hoje. Às vezes eu entro lá só pra lembrar como é que era 20 anos atrás. Maravilhosa. Incrível. Ai, bibliotecas. E aí eu podia sentar lá e ficava estudando, a galera deixava a gente ficar na moral, não precisa sentar na mesa, pode sentar no sofá pra ficar estudando. E às vezes eu falei, cara, eu não quero estudar, eu quero ler livro, tem tanto livro aqui que eu quero ler. E no começo eu comecei a ir, eu acho que foi quando meu irmão falou, os livros da Federal não pode pegar emprestado, mas pode ler lá. Então eu ia lá, sentava pra ficar lendo os livros da Federal. Aí depois da Federal, todos os outros livros que eu queria ler que tinha lá, dava pra ler. E gente, eu acho que o poder do livro é uma coisa muito única, no sentido de, assim, de repente você tá encontrando alguém que só você tá encontrando, porque não é uma experiência social, né? Uma série você pode assistir com seus amigos ainda. O livro é uma experiência única, assim, é um negócio meio que você desliga o resto do mundo, agora sou eu e esse cara aqui que tá procurando essa baleia, sou eu e esse cara aqui, essa menina que tá apaixonada por um lobisomem e um vampiro. Então, você tem aquele momento de se conectar com essas pessoas. Então eu acho que por causa desse momento chega aquela coisa de assim, eu e essa pessoa, a gente é tão parecido, olha, e ela tá passando por um momento tão parecido, ó, eu tô me preparando pra minha festa de debutante e ela tá apaixonada por um vampiro ou um lobisomem, então a gente é muito parecido. E parece uma bobeira falar isso, mas eu falo isso do fundo do coração, eu acho sim que existe uma conexão que a gente faz e é tão interessante, uma vez eu li uma pessoa falando... ninguém sabe a tristeza, ninguém entende, quem não leu, ninguém entende a tristeza que é quando você tá sozinho de luto por um personagem que morreu
ou um personagem que você teve que deixar, porque chegou no final do livro. E eu tenho TDAH, a gente tem muita dificuldade de chegar em final de livro. A gente para faltando 10, 15 páginas, porque é um processo de luto mesmo. Sim. Séries, a minha esposa, coitada, parou de assistir série comigo, porque eu largo as séries, porque fulano vai morrer, não tem saída. Não quero ver Fulano isso, vai não. ter que morrer, não tem como escapar dessa série. Aí eu paro de assistir e aí ela fica lá anos esperando pra ver o que vai acontecer. Então, no livro a gente já tem esse processo, né, de eu tô passando essa caminhada com essa pessoa. É como se você estivesse vivendo, né, o que aquela pessoa tá E você pode vivendo. falar, essa pessoa me entende, essa pessoa que nunca me viu na vida, essa pessoa me entende, a gente tá passando pelo mesmo problema. É Eu acho quase, isso muito poderoso. é quase como aquela ideia de que você conhece, por exemplo, o personagem da novela, e daí você encontra na rua, parece que vocês são tão íntimos, né? Fala, nossa, mas você não me conhece, mas eu te conheço muito, né? Então, você cria uma relação, assim, porque parece que a pessoa tá ali perto de você porque ela quer. A pessoa nem existe, lógico, mas assim, você cria essa sensação, né? E hoje é muito comum eles fazerem isso, só que de outras formas, né? Então, eles fazem na internet, eles fazem nos jogos em que eles criam personagens deles, né? É uma amizade virtual, à distância, sei lá. Mas eles criam dessa forma, mas que talvez não sejam as formas mais saudáveis, né? Talvez tenham riscos maiores. Uhum. Eu gosto muito de... Eu falo sempre isso pra eles. Eu gosto muito de que eles ou joguem videogame em inglês ou assistam séries em inglês, porque a gente consegue sentir os alunos que estão há muito tempo assistindo série em inglês e se virando, ou jogando videogame em inglês. É até triste isso, porque ontem eu tava conversando com um aluno que ele falou assim, mas é porque tal jogo em português a dublagem é muito melhor. Deve ser muito melhor mesmo, mas aí tem tanta perda de você estar aprendendo inglês. Então, do meu lado, eu sempre falo, gente, dá pra saber que fulano aprendeu inglês assistindo série, vendo filme. Eles desenvolvem um jeito de falar inglês. Eles fazem, é como se fosse uma imersão mesmo, né? Exato, eu tô convivendo com pessoas que falam inglês, então eles aprendem a falar. Então é muito bom. Eu sempre fico insistindo no livro, e quando eu falo livro, é livro de papel ou em reader, assim. Que dê pra cheirar a página. Eu gosto do Kindle, porque o Kindle você passa a mão e sente igual o papel, ele é ótimo. Porque o grande problema é o celular... Nossa, essa conversa de ontem foi muito poderosa. Porque o celular é feito por milhares de engenheiros que trabalham ali com um objetivo, que é te desligar do mundo e fazer você ficar preso no celular. É muito difícil você sozinha. Por isso que a gente tava falando pra aluna ontem. Dá o celular na mão do pai ou da mãe. Não tem... Gente, não é fraqueza nenhuma você falar, tem milhares de engenheiros que trabalharam nos últimos 20 anos pra não deixar eu desligar daqui. Alguém pode me ajudar a tirar isso da minha mão? Mas até a gente, quando a gente vai entrar no Instagram ver uma coisinha, quando você vê, se passaram 2 horas. Minha esposa fala, manda mensagem pra fulano. Até eu conseguir mandar a mensagem, eu já me perdi 3 vezes. Não, porque você... exatamente, eu vou procurar o número da Divana. Mas aí eu abro aqui, daí já tem uma notificação, daí eu já entro, daí já respondo ali as outras coisas e daí desligo. Ah, não, mas eu tinha que mandar mensagem pra Divana. Aí eu volto lá, já tem mais notificação. Então, assim, e ali vai... E a gente que é adulto. Já pensou pra um adolescente? Nossa. Uma criança. E é tudo imediatismo, né? Pra já. Sim, tudo é urgente. Não pode esperar, né? Então, é realmente, que nem o Felipe falou. Eu falei assim, é maturidade você chegar. Não, você acha que você é criança? Falei pra ela ontem. Eu falei, não acha que você vai ser criança em entregar o celular? Meu pai vai ter que... Não, isso é maturidade. Eu não sei lidar. É humildade. É reconhecer que você é limitado. Então, eu não consigo lidar sozinho. Então, é uma força. Preciso de ajuda, né? Exatamente. Então, nunca... E tem uma dica boa, que é colocar o celular em preto e branco. Vocês já fizeram isso? Nossa, isso é genial. Ai, gente. eu já fiz o meu. É tão fácil. Ele fica feio, não fica legal. Mas, nossa, é tão bom porque você não para de ter luz vermelha piscando. Nossa, eu comecei a usar isso agora. Eu uso mas foi interessante você falar que ontem eu li algum... Não foi uma matéria, mas foi algum post que falava sobre isso. Deixar o celular e mudar a configuração. Eu sempre tinha as redes sociais que eu acessava. Eu fui trocando elas de primeira página pra colocar na segunda ou terceira. Que eu falei, não é tão importante assim. É muito doido como coisas que você tá vendo sempre chamam muito mais atenção. Então, só de tirar do caminho ali facilita a vida. Nossa, e minha vida tá ótima. O dedo da gente já vai até no lugar certo. No lugar. Né, gente? Se você abre assim, é que a gente muitas vezes não nota, mas, por exemplo, eu vou abrir agora, por exemplo, lá o LinkedIn, né? Mas eu geralmente não fico no LinkedIn, né? O meu dedo abre direto e vai pro Instagram. Assim. Aí quando eu já tô lá, já passou sei lá quanto tempo. Atualizou o LinkedIn? Né? Aí eu volto pro né? Bem isso. Pra isso. E aí, professores, psicólogo e professor,
A gente teve uma perguntinha aqui da nossa produção. Como para vocês deixarem um recado ou uma dica para quem está passando por uma situação difícil. Seja um caso de tristeza momentânea, seja um caso depressivo, enfim. É o que eu sempre falo, né? Busque alguém que seja responsável. Não é um amigo, não é uma pessoa da mesma faixa etária, não é uma pessoa que tá no fundo do poço igual você, né? É reconhecer. Essa semana eu tava fazendo uma atividade e eu tive que procurar no dicionário a resposta lá, o significado de humildade, né? E é justamente isso, se reconhecer limitado. Então, eu olho pra um fenômeno e eu vejo que eu sou limitada. E a gente é limitado em vários aspectos. Então, se isso tá realmente na minha vida emocional, na minha saúde mental, então eu preciso reconhecer. E entender que a saúde mental né, cuidar da saúde mental, as doenças mentais, elas são exatamente como o corpo físico. Então, se eu tô com uma dor de garganta, eu vou no médico. Se eu tô com uma dor nas costas, eu vou no médico. Né? Eu procuro uma ajuda. Eu não vou falar, ai, amigo, o que eu faço? Eu tô com dor nas costas. Não é, ai, não faça nada, faça assim, sei lá, passe uma... Não, a gente não vai falar isso com uma questão física. Então, uma questão de saúde mental, a gente também precisa procurar. Tem que procurar uma ajuda profissional, sem dúvidas. Seja qualquer ajuda profissional, né? Mas tem que ser uma pessoa profissional realmente pra te atender. Porque eu não posso garantir, por exemplo, que vai procurar o pai e o pai vai dar o acolhimento ou a questão necessária, né? Então, realmente, claro, pra ir no médico vai ter que buscar o pai primeiro. Mas que insista por essa ajuda profissional realmente. Meu recado pra quem Isso. tá triste. Tamo junto. Estamos todos tristes. Somos todos tristes. Mas eu acho bem importante isso, de procurar ajuda. E o ruim é que quando você tá triste, mesmo quando você tá no fundo do poço, você fica pensando assim, eu tô aqui sozinho no fundo do poço, você não consegue perceber que você tá em cima de mais um monte de gente que tá mais no fundo do poço ainda. Que já aprendeu a descer e subir esse poço várias vezes. Então pode muito bem ajudar. E eu acho que essa é a parte mais difícil, né? De você reconhecer, Gustavo. Eu achei muito bom a história da humildade. É real? É real. Poxa, que incrível. Eu não imaginava que era isso também. Que metáfora incrível pra vida. Porque é muito... Apesar de falar humildade, é muita coisa de força também. Você reconhecer sua limitação é um exemplo de força. É saber, esse daqui é o meu limite e eu preciso de ajuda pra superar ele agora. Então, é bem importante, sim, conseguir ajuda, pedir ajuda pra alguém, mas não ficar com medo. O pior coisa, eu acho, é o medo de se abrir e falar, cara, eu não tô legal, eu não tô bem, eu não tô pronto, eu não tô... Por um medo ridículo, às vezes, que o preconceito, o que vão falar de mim, Você né? tá Você não chato. tá bem, tem que buscar ajuda. Mas, lembrando que sentir tristeza é normal, né? Ficar triste é normal, todo mundo fica triste, muitas vezes ao dia, né? Não é assim, então, eu queria comprar tal coisa, não consegui, fiquei triste, beleza. Vida que segue, né? A gente tem que olhar com mais cuidado quando isso é persistente, é sem motivo, né? E perceber isso, né? Esse limite. Mas a tristeza é normal, ela vai ficar presente sempre. E o legal, né, da tristeza é que pra você conhecer a felicidade, você tem que ter conhecido a tristeza em algum momento, até pra você saber o que é estar feliz. Sim, porque o que a gente tem hoje é muito a questão de comparação, né? Até entre as emoções. Então, por exemplo, aquele ditado, né? A gente só conhece o céu, só dá valor pro céu quando conhece o inferno, né? Então, quando a gente tá... Exato. Mas então a gente só vai valorizar as coisas boas, um momento bom, quando a gente teve. Claro, não estamos falando de uma depressão, que é uma doença, né, crônica. Mas a gente tá falando de um movimento depressivo e de um momento depressivo que realmente precisa ser olhado com outros olhos. E tá tudo bem, né, também. Igual no filme do Divertidamente, né? Que até a gente tem ali. Nossos divertidamente. Sim, que é a tristeza que faz o elo, em que resgata tudo, né? Todo mundo e deixa todo mundo junto de novo. A alegria daquele filme é muito chata, né? Nossa, eu acho ela bem chatinha. É porque ser alegre o tempo todo também então, muito gente chato, que é feliz né? sempre não é normal, E cara. é mentira, né? Meu ninguém Deus, é alegre o ela é tempo mó todo. chata. Sim.
E ela ela tem alguns problemas, aquela letra. Sim. Muito alegre, muito tempo, tem alguma coisa errada. Sim. Ela sabe onde esconder os copos. Mas a tristeza também o tempo todo também é chata, né? O equilíbrio, tem que encontrar o equilíbrio. Sim. Exatamente. E estamos chegando ao fim, né? De mais conversa Demais. muito, muito valiosa. Muito valiosa. Agradecemos a presença de vocês, esperamos que vocês tenham gostado. Sim, muito bom. Muito, muito legal mesmo. E o caminho vai para o outro caminho, mas é sempre muito, Sim. muito valioso mesmo. E a gente queria pedir para vocês indicarem algum livro, alguma série, um filme que fale sobre o assunto, que seja interessante para os nossos espectadores e pra gente também, né? Com certeza. Eu anotei 3 livros aqui, então. 2 livros, na verdade. O primeiro é A Coragem de Ser Imperfeito, que é da Brené Brown, eu acho. Que ela é muito, muito boa. Então, realmente, para que mostrar as suas fragilidades, né? Claro, ninguém vai ficar mostrando tudo, né? Mas mostrar as suas fragilidades também você pode utilizar a seu favor. Então, é um livro muito bom. E um outro bem bonitinho também, bem didático, assim, mais para as crianças mais novas, é As Coisas que Você Só Vê Quando Você Desacelera. Então, que realmente nesse ritmo frenético, né, a gente acaba não percebendo as coisas que nos fazem bem no dia a dia. E por último, né, até anotei depois aqui do início da nossa conversa, que foi quando a gente começou a falar sobre as redes sociais, acho que é um documentário que tem na Netflix, né, O Dilema das Redes, que ele fala, então, justamente sobre isso, sobre como ele é feito para o celular, as redes sociais, os algoritmos, como que funciona tudo, né, especialmente tem alguns casos que eles mostram de adolescentes, né, como que funciona, assim, para realmente ter essa consciência, trazer a consciência e traçar novos caminhos, realmente, com relação ao uso das tecnologias aí. Muito Legal. Tem um filme que eu gosto muito, que eu me identifiquei muito, que chama As Vantagens de Ser Invisível, The Perks of Being a Wallflower. Era um livro e o cara que escreveu o livro dirigiu o filme, bem louco. Então é muito bom. Tem uma atriz famosinha no filme. Tem um cara que depois ficou famoso Emma também. Watson, A Emma né? Watson tá no filme, isso. E o carinha que fez o Flash também tá no filme. Mas é isso, é um piazinho depressivo e que tinha dificuldade de fazer amizade e como que é a vida dele sendo moitinha. Na minha época a gente chamava de moito, o cara quietinho assim da sala e tal. E um outro, isso é bem nada a ver, porque é bem mainstream. Tem uma série na Disney Plus chamada WandaVision, que é da Marvel. Que foi muito doido lá em casa, porque a gente tem 2 cachorrinhos, um deles faleceu ano passado, e ele tava com a minha esposa há 14 anos, ele tava mais tempo com a minha esposa do que eu, os pais dela, ninguém nunca teve tanto com a minha esposa igual o cachorrinho, ele faleceu ano passado. E aí ele faleceu, a gente falou, vamos assistir uma série ótima, de boa, super-heróis, WandaVision. WandaVision é uma série sobre alguém que perdeu uma pessoa. E não é uma série muito leve, não. Ela é engraçada, é divertidinha, mas é uma série bem séria. Conforme foi passando o tempo, pra mim foi muito bom isso. A gente passou pelo nosso processo de luto enquanto assistia a série. Então ela tem toda uma cara divertidinha e bonitinha, mas é sobre uma pessoa aceitando que ela tá criando... Opa, bati no microfone. A pessoa tá criando uma bolha, no caso dela, não só metafórica, mas ela cria uma bolha real ela cria toda uma vida com essa pessoa que não existe mais e tem filhos com essa pessoa que não existe mais e tem que lidar com, cara, essas pessoas não existem, essa daqui morreu e essas você inventou. E uma hora ela tem que dar tchau pra isso tudo. Foi uma série muito potente, assim, pra mim. Eu fiquei bem surpreso, que eu falei, gente, eu achei que é uma série de super-herói. É uma série sobre aceitar perdas, e aceitar perda é tão difícil, né? Sim, tão com certeza. pesado. Sim. Então tá bom. Então é isso. Foi muito bom, pessoal. Ela tá acenando pra vocês, eu acho. Porque vocês têm que preencher, ó. Assinar. É o super nosso- chique isso daqui. O nosso banner do podcast. Do Gente. podcast. Isso. Olha só. A gente tem que encher esse Eu já banner. assinei 3. Essa vai ser minha terceira vez. Olha! Veja só que chique. Cadeira cativa. Eu podia criar uma cadeira pra mim já aqui. Mas começa com você, eu nem sei o que eu vou escrever ainda. Tem que ser em inglês. In English? Melhor. Melhor. O que vocês escreveram? Vocês escreveram também? Eu coloquei A gente grandioso conteúdo. não. É só para os convidados. Isso. Vou escrever aqui. Não sei, não escrevo agora aqui. Faz um coração Vou quebradinho. colocar. Quero voltar, hein?
Ah, Olha, com você certeza. falou que tava em 3 episódios. Sim, já. mas eu quero mais, porque eu amei. A gente agradece, né? Tá. Nossa, com certeza. Pronto, ó. O que você escreveu aqui? Psi. Ah, Psi. Esse é o nome Sim. online? Uhum. Ah, é mesmo? Psicóloga, tá Eu louco? vou fazer um coração É bem quebradinho. comum dessa classe se chamar assim, né? Ah, Psi. Eu acho melhor psi do que psico. Porque eu lembro né? Parece psicopata. Não sou muito fã. Tristeza. Psicóloga é muito grande também, né? Yay. Psi é um... Ai, eu também não gosto que chame de doutor, doutora, não, nada a ver, né? Então, Então é isso. Eu sou pessoa- só Felipe. Pessoal, agradecemos a presença, né, de vocês aqui nos assistindo. E quem quiser ver mais conteúdos relacionados à educação, nos siga lá nas redes sociais, no nosso Instagram, no Facebook. Temos um blog também, né, Tá o Futuro Agora. Bastante conteúdo da educação infantil ao ensino médio. Continue nos acompanhando. Obrigada. Tchau. Tchau.